Astrologia e o corpo hoje, vamos falar de Sagitário e do seu regente Júpiter. Para você que tem ascendente Sagitário, ou é sagitariano de signo, ou tem muitos planetas em Sagitário, ou até mesmo que tem um Júpiter forte no mapa. A área do corpo que está associada a esse signo e a esse planeta é o quadril, né, os quadris, as coxas e o fígado. Quando falamos de patologias do fígado, cirrose hepática, fígado aumentado, esteatose, nós estamos falando então do signo de Sagitário. Lembra que Sagitário e Júpiter estão relacionados a um excesso? Então, pessoas que, de alguma forma, lidam com o excesso que prejudica o fígado. Uma vez também que os medicamentos, eles são principalmente metabolizados no fígado, embora o signo Sagitário não esteja relacionado aos medicamentos, mas como está relacionado ao fígado, e o fígado ele recebe a ação de muitos medicamentos, então tudo que é excesso afeta o fígado. E o excesso ele não vem só de medicamentos não, ele vem do excesso de comida, ele vem do excesso de bebida alcoólica. Nós não estamos falando de pessoas que têm propensão a vícios. Nós estamos falando de cometer um excesso de alguma natureza, afeta o seu fígado. E fígado é o órgão de impacto do signo de Sagitário. Então, todas as afecções do fígado, pessoas que precisam ou fazer algum tipo de cirurgia, ou pessoas que têm doenças relacionadas ao fígado, como as hepatites, elas são mais propensas a essas patologias, por conta desse Júpiter forte ou desse Sagitário forte no mapa, e também de um Sagitário ligado à casa 6 ou de um Júpiter de 6. Não estou dizendo que você vai ter alguma dessas doenças, eu estou dizendo que essa é a área de Sagitário e Júpiter, e que se você tem forte, há uma propensão maior, mas não 100% de certeza. Em astrologia nada é assim tão, digamos, fatalismo, né? Não é assim? Então, nós vamos usar dessa interferência para entender como que funciona o mapa. Mas você pode também ter, além de um Sagitário e Júpiter forte, você pode também ter outros posicionamentos no mapa tão importantes. Por isso que você precisa dar uma olhada em todos os vídeos dessa série, para poder entender quais as partes do corpo que são mais suscetíveis no seu mapa a fragilidades e problemas de saúde. Quando falamos de quadril, falamos sim de por exemplo, um desequilíbrio na estrutura do quadril, de afecções que também podem pegar toda essa área, tanto essa área mais externa quanto a área mais interna, da região do quadril. Então, pessoas que têm dificuldade mesmo, precisam fazer cirurgia de quadril, ou que precisam fazer fisioterapia por conta de dores no quadril ou de alguma irregularidade ali. Então, além de reger os quadris e reger o fígado, Sagitário e Júpiter também rege as coxas, né? A área das coxas. É muito comum vermos pessoas de Sagitário com problemas circulatórios também, é muito comum. E não que seja necessariamente o signo Sagitário regente da circulação, mas as varizes, quando elas estouram, quando elas incham, quando elas crescem, elas têm uma relação sim com o signo de Sagitário e com o Júpiter. Ainda mais porque Júpiter, Sagitário, ele faz oposição a Gêmeos, que também pega essa parte da circulação, tá? Mas essa parte de problemas de varizes estão bem relacionados ao signo Sagitário, sim. E a tudo que no nosso corpo envolve excesso. Tudo que no nosso corpo envolve excesso, a gente está falando de um Júpiter. Não tanto assim de Sagitário, mas de um Júpiter. Principalmente um Júpiter forte no mapa. Às vezes, se você nem tem nada em Sagitário, mas você tem um Júpiter muito forte, você pode ter aí uma propensão ao excesso. Né? Pode ser um excesso de gordura, pode ser um excesso de taxas do organismo, uma questão endocrinológica, né? de hormônios em excesso.
Então, o excesso de alguma coisa está relacionado a Júpiter. Excesso com a questão do açúcar no sangue. Então, também falamos nesse sentido mais geral de um excesso, dos problemas relacionados a esse excesso. E quando falamos também de Júpiter e Sagitário, falamos além das coxas, do fígado e dos quadris, nós falamos dos olhos. Não há uma ligação direta de Júpiter e Sagitário com os olhos, mas há com a visão. Com essa ideia de que, lembra que Sagitário é um signo que ele está relacionado a longas distâncias, que está relacionado a um olhar de progresso, a um olhar mais distante, a uma visão no sentido filosófico de visão de vida, de expectativa de vida, de ver longe. Então, é muito comum observarmos, sim, questões relacionadas à visão e não propriamente afecções do olho. Mas a questão da visão, não afecções físicas do olho, mas a questão da visão, do enxergar, da miopia, do astigmatismo, da hipermetropia, pode estar relacionado ao signo de Sagitário. Você não vai encontrar com tanta facilidade essa literatura na internet, porque na internet fala que está associado aos luminares, né? O olho esquerdo a um luminar, o olho direito a outro luminar, mas não há um consenso em relação ao olho. Mas a visão, ela está, sim, muito relacionada a Sagitário. A essa questão de enxergar, né, de uma forma diferente. De ver de uma forma diferente. Tanto é que quando as pessoas falam de clarividência, né, de quem tem um lado meio um tanto profético ou clarividente, né, que consegue ver coisas que os nossos olhos não veem, a gente está falando de Júpiter, né? Então tem toda uma ligação com essa parte simbólica da visão de algo também um tanto místico, espiritual, até porque Sagitário tem uma relação também com a parte mais religiosa e espiritual. Então também pega o olho nesse sentido mais filosófico e espiritual da visão, tanto uma visão interna como uma visão externa. E por isso que eu estou falando de uma clarividência. Também não estou dizendo que porque você tem Júpiter forte ou porque você tem Sagitário forte, você é clarividente, né? Mas eu estou relacionando isso ao olho, a função da visão, né, no ser humano. Então, Sagitário rege os quadris e as afecções do quadril, o fígado e as afecções do fígado, as coxas, as varizes, né, que é o inchaço das veias. E estamos falando, sim, de tudo que passa de um limite no corpo, ou seja, de um excesso, das patologias relacionadas ao excesso de algo, seja eles de bebida, seja eles de alimentação, de uma tendência a inflar, de uma tendência a engordar. E também na questão da visão. Então, essas são as partes que são relacionadas direta e indiretamente ao signo de Sagitário e seu regente Júpiter. Um grande abraço a todos. E até o próximo vídeo.